Aparentemente, a gente está chegando no fim dessa guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Eles estão prestes a fechar ali um acordo preliminar para essa guerra que durava mais ou menos 4 meses. E a assinatura oficial ela vai acontecer nessa sexta-feira lá na Suíça. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Eu não sei nem se esse vídeo vai envelhecer mal. Mas qual é a primeira coisa que geralmente passa pela nossa cabeça quando a gente vê essa notícia? É que, meu Deus, graças a Deus a guerra acabou, o petróleo vai despencar, a inflação vai começar a diminuir, o Banco Central vai poder cortar a taxa de juros. Será? Será realmente que isso vai acontecer? Infelizmente, nem tudo é tão simples quanto parece, ou óbvio. Poderia ser. Seria muito bom se fosse assim. As maiores gestoras de casa de análise, por exemplo, do nosso país, então a gente tem aqui a Capitalo Investimentos e também a Itaú Asset, eles ainda estão um pouco receosos e o ponto de vista deles se resume basicamente nesses dois pontos aqui. O primeiro é que esse acordo ele não vai apagar o estrago que a inflação fez. E o segundo é que a chance da taxa Selic cair muito rápido também é improvável. O choque nos preços que a guerra causou nas últimas semanas já aconteceu, não tem como voltar. E outras gestoras também dizem que, por exemplo, o aumento do custo de energia nem chegou ainda para nós consumidores. Alguns estão até discutindo se o Banco Central não vai precisar, na verdade, aumentar a taxa de juros. E para tudo isso se normalizar, isso vai acontecendo aos poucos. Então vai levar um tempo até para que a gente volte, digamos, ao normal. Esse acordo foi anunciado, mas, por exemplo, o petróleo, ele ficou alto por 4 meses. Mas não só isso, porque isso significa que o preço do diesel subiu lá atrás, encarecendo ali os custos de logística, inclusive ali para os caminhoneiros, que vai acabar afetando também os insumos, de farinha de trigo até chegar em nós, consumidor final. Então a guerra ela pode acabar, mas o preço do pão ainda vai subir nas próximas semanas, muito provavelmente. E o petróleo? Será que ele vai desabar ali com a reabertura do Estreito de Hormuz? É o que muitos se questionam. O preço do barril, ele passou ali de R$ 100 nos primeiros momentos do conflito e depois ele caiu para R$ 83. O problema é que normalizar o tráfego de navios petroleiros vai levar um tempo. E como a produção na região do Golfo ela ainda, infelizmente, está operando no menor nível, tem gestoras como, por exemplo, a Legacy, que acreditam que o estoque global de petróleo está tão baixo que o preço do barril pode até voltar a subir nesse momento de curto prazo. Não é à toa que muitos fundos eles ainda acreditam na alta do petróleo, mesmo depois de toda essa calmaria. Mas apesar disso, a gente ainda tem boas oportunidades. Não acha que tudo é caos, que tudo é uma desgraça nesse país ou na economia mundial? Existe uma janela que a gente não via no Brasil desde a época ali do governo da Dilma. Então existem títulos públicos atrelados à inflação, como por exemplo o IPCA+, que eles estão pagando muito bem, acima de 8%. Deixa eu mostrar aqui minha tela com você. Quando a gente entra aqui no site do Tesouro Direto, a gente vem aqui na parte de investimentos, a gente tem aqui, por exemplo, na aba de inflação, tem o Tesouro 2032, pagando uma rentabilidade de 8,21. É uma ótima rentabilidade, isso fora a inflação. Ou seja, seu poder de compra ele cresce e ele ainda vai render esses 8,21%. E aquilo, com toda essa incerteza de mercado, sem a gente saber se a inflação ela vai explodir ou se ela vai conseguir se manter, esses títulos acabam sendo muito atrativos. E aí você me diz se é uma boa ou se não é uma boa. Tenta, inclusive, focar nos títulos de curto prazo, né? Esse aqui, por exemplo, até 2032. Porque se a gente alonga muito, se a gente olha 20, 30 anos, a gente não sabe como que vai estar a economia lá na frente. Além disso, tem um detalhe importante. Se você soma o IPCA hoje, né, com esses 8%, o título vai render ali por volta de 13% ao ano. Só que isso é menos do que o CDI está pagando. Aí você se pergunta, tá, mas por que seria atrativo, então, investir num título como esse? O ponto é que você consegue travar a sua taxa nesses 8%. E aí, como a gente não sabe como vai ser a inflação, ele é justamente para te proteger contra essas crises, você pode ganhar muito dinheiro lá na frente, caso os juros caiam, porque você vai ganhar na marcação a mercado. E o ideal desses títulos é que você também só resgate ele no vencimento. E aí você pode se perguntar nos seus títulos de renda fixa, como por exemplo os seus CDBs. Como é que ele fica no meio dessa história? Bom, aí depende exclusivamente do seu objetivo, da sua estratégia. Por exemplo, os títulos atrelados ao CDI, eles são ótimos para sua reserva. São ótimos para sua reserva, para aquele dinheiro que você precisa de liquidez. Agora, se você quer aproveitar esse momento de estresse de mercado, quer ganhar um pouquinho mais, se proteger da inflação, aí esses títulos acabam sendo mais interessantes. E se você também costuma investir em outros
outros títulos de crédito privado, como debêntures, CRIs ou CRAs, é bom você ter um pouco de cuidado. O foco ele precisa sim sempre estar nas grandes empresas de ótima qualidade, que o pessoal chama ali de high grade. Não vale a pena se arriscar seu patrimônio, seu dinheiro em empresas às vezes médias, que estão mais endividadas, só para você ter uma taxa assim que às vezes é só um pouquinho maior. Não faz sentido, nem no cenário que a gente tá. E também tem o cenário da bolsa, que ela caiu ali de 200 pontos para mais ou menos 170. Será que é hora da gente comprar? E aqui tem duas opiniões que o mercado se diverge. Assim, são várias gestoras com várias opiniões diferentes, né? Mas assim, traduzindo para você, tem aquela visão otimista, onde a bolsa vai terminar o ano com 205 mil pontos, que as ações brasileiras ficaram muito baratas depois de toda essa queda, mas também tem o lado ali dos investidores estrangeiros, que acabaram tirando muito capital do Brasil ali nos meses de maio, de junho também. Só que tem gestoras apostando justamente na queda, que o mercado ele vai colapsar, que ele vai começar a piorar, inclusive por questões estruturais, políticas, enfim. E tem gestoras que estão preferindo recomendar ações internacionais de tecnologia ou de gigantes da commodities, como por exemplo a Petrobras ou a Vale. E essa é uma das piores coisas do mercado, honestamente, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, aí você fica completamente confuso, você não sabe o que você faz. E é por isso que serve o meu trabalho como planejador financeiro, que é tirar você justamente desses ruídos e a gente olhar exclusivamente para as suas necessidades financeiras, sejam os seus investimentos, seja você ter um orçamento, você blindar seu patrimônio, entender suas questões comportamentais. Não é excluir o cenário econômico, mas é entender o que de fato faz sentido para o seu momento. E se você quiser entender um pouquinho melhor como funciona, tem um link aqui embaixo que você pode conferir. Agora, se você quiser fazer isso sozinho, eu sempre recomendo você utilizar a estratégia do buy and hold. Então você sempre vai fazer suas compras no mercado de ações, mas sempre aproveitando mais esses momentos de maior desvalorização e de ruído, já que você pode pagar boas empresas com valores descontados, visando sempre o longo prazo. É sempre um bom momento para investir. Tem momentos que você vai investir um pouquinho mais, momentos onde você vai investir um pouquinho menos, mas sempre vão ter boas opções de compra de boas empresas, obviamente. E para a gente conseguir fechar todo esse raciocínio, se a guerra lá fora tá deixando de ser o foco vai virar, na verdade, o nosso país. E tem 3 pontos diferentes que eu quero abordar para a gente ficar de olho. O primeiro deles é a nossa queridíssima inflação, que ela continua alta. A gente também tem os nossos juros, queridos juros, que continuam também altos. E o governo que, infelizmente, continua gastando muito acima do que a gente esperava. O que vai gerar uma enorme desconfiança com a nossa dívida pública, principalmente com as eleições chegando. Tem gente que até esqueceu, a Copa tá rolando, a gente tá comemorando, tá fazendo festa, mas sim, tem eleição, a gente não pode esquecer isso. E tem um termômetro muito interessante pra gente saber se as coisas no nosso país estão melhorando ou se estão piorando. A gente conseguiu olhar o dólar. Então, se você perceber que o real ele está se desvalorizando, enquanto outras moedas de outros países elas começam a subir, elas estão tendo sinais de melhora, é melhor a gente começar a proteger um pouquinho mais o nosso patrimônio, começar a diversificar um pouquinho mais, para também não deixar que todo o nosso dinheiro esteja somente no Brasil. Essa parte ela é extremamente importante para você. Espero que esse vídeo tenha feito sentido e eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer nos próximos meses. O que a gente pode esperar? Um caos generalizado? A gente pode esperar que esse tratado vai dar ruim? Talvez ele não aconteça? É uma boa pergunta. Você pode colocar aqui embaixo. A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Valeu!